Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente, muito boa noite. Sábado, que delícia receber você aqui. Parabéns a essas mulheres maravilhosas, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Que bom ter você aí, que nos acompanha aqui todo sábado à noite. Você que é a mulher, que é a base da casa. Olha, hoje esse programa é dedicado com todo o nosso carinho e respeito a você, mulher. As mulheres que são força e delicadeza ao mesmo tempo, que acordam cedo, enfrentam o dia com garra, trabalham, estudam, cuidam da casa, da família e ainda encontram tempo para sonhar. São mulheres que se superam todos os dias, que carregam histórias fortes, marcadas por desafios e conquistas. São mães, filhas, líderes, donas de casa, empreendedoras, estudantes, empresárias, parceiras, amigas. Mulheres que muitas vezes seguram o mundo nos ombros, mas não deixam de lado a sua essência. Aprendem, ensinam, choram, riem, erram, recomeçam, cansam muito, mas seguem em frente. Elas sabem que ser forte não significa não sentir, pelo contrário, é sentir tudo e mesmo assim continuar. É cair e levantar quantas vezes forem necessárias, cada uma com a sua própria história, sua batalha, seu próprio brilho. São incríveis não porque tentam ser perfeitas, mas porque são reais, porque seguem em frente, acreditam, transformam o mundo ao seu redor. A luz que emana da mulher é tão poderosa que às vezes nem ela percebe o quanto brilha. Por isso, se valorize e valorize a mulher que está aí pertinho de você. Bem-vindos. E nós escolhemos mulheres especiais para estarem aqui, que são sim mães empreendedoras, né? São mulheres que têm histórias de vida importantes e servem de inspiração e exemplo para nós. Ela é psicóloga, modelo, comunicadora, atriz em formação, uma das pioneiras na representatividade do vitiligo no Brasil. Ela usa sua voz e influência para conscientizar e inspirar milhares de pessoas e principalmente de mulheres. Hoje ela vem compartilhar um pouquinho dessa trajetória com a gente e, lógico, celebrar, comemorar o nosso dia. Bem-vinda. Ixi, ela tem um nome tão difícil, gente. Barbarate Sueiaçu? Sueiaço. Sei lá, Barbarate, se você falar pra mim... Parabéns pelo Dia das Mulheres, Obrigada. viu? Aí, antes de começar o programa, eu disse assim pra ela, mas me conta uma coisa, é nome artístico ou é nome de batismo? Não, é meu nome mesmo. Meu nome é registrado, Amanda. Barbarate Sueiaço. Sueiaço. Muito bem, lindo nome. Muito Você prazer. também é muito linda. Muito prazer. Obrigada por estar aqui, fique à vontade, viu? A minha próxima convidada é palestrante, comunicadora, mãe, foi diretora executiva de criação e conteúdo publicitário, professora de criatividade, tem 2 TEDx Talks e muito mais. Ela é palestrante maravilhosa, uma grande empreendedora, tem muito a partilhar. Dé Bastos, bem-vinda. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, e Como é que você tá? Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Parabéns pelo dia. Obrigada. Ela transformou a sua dor em força, resiliência em propósito e amor em ação. Mãe, esposa e agora a vereadora mais votada da história do nosso Brasil. A sua missão é dar voz a quem precisa, combatendo a violência e defendendo mulheres e crianças. Bem-vinda, Ana Carolina Oliveira. Tudo bem, Ana Carolina? Bem. Parabéns pelo seu dia. Muito pro nosso dia, Pro né? nosso dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Obrigada. viu? Obrigada. Fique à vontade. Olha, minha próxima convidada... Assim, a história dela é assim, ó, diz que ela estava com a grana curta para contratar um carrinho de brigadeiros gourmet para o seu casamento. Foi então que ela aprendeu a receita na internet e hoje, junto com seu esposo, eles tornaram-se donos de uma das maiores confeitarias da América Latina. A loja de doces, ela tem várias, né? Ela tem 6 lojas, me parece, 6 equipes trabalhando juntas, mais de 90 pessoas. Mas é a coisa mais fofa desse mundo, nós já gravamos várias vezes lá. Tem uma história também inspiradora. Bem-vinda, Ana Lígia, mais conhecida por Ana Picu. Oi, Amanda! Da Picu Parabéns! Ruchas. Parabéns, querida, pra nós. dia. Você tá bem? Tô ótima, Tá adorei linda, o toda de convite. rosa, Uma representando honra a tá aqui mulher, olha só. com tanta mulher poderosa, Obrigada, né? obrigada por estar a aqui. você. Fique à vontade. Ó, você que está em casa já avisa todo mundo. Sintoniza aqui na TV Aparecida. Avisa que nós estamos fazendo um programa lindo em homenagem a você, mulher. Afinal, o que é mais importante do que ser inspiração e exemplo? E toda vez que a gente conversa com mulheres
empoderadas, e ela pode ser uma dona de casa, ela pode ser uma grande empresária, não importa. A gente também sai muito empoderada, né? É muito legal, porque eu acho que sempre tem um pouco de mim em você, de você em mim. A gente tem muita coisa em comum. Querida, eu queria entender como é que o vitiligo se desenvolveu. O vitiligo, ele se manifesta em 1% da população mundial, é um número muito pequeno. E a Barbarati estava me contando que ela descobriu por volta dos 4 anos de idade, mas que é genético, mas que às vezes as pessoas demoram uma vida para descobrir. Descobrem com 30, 40 anos, ou ainda na adolescência. Para você foi quando você era bem pequena. Isso, eu tinha 4 anos de idade, se manifestou então na minha infância, mas após um machucado no meu pé que cicatrizou de uma forma mais clara. E a gente não sabia muito bem o que era, porque estamos falando de 25 anos atrás, né? Hoje eu tenho 29 e aí são 25 anos aí de muito estudo, de procurar entender mesmo o que aconteceu, como é a minha condição, como ela funciona. Ela não se manifesta igual para todas as pessoas, ela tem as suas particularidades em cada tipo. Tem pessoas que têm manchinhas menores, maiores, e pode ser em qualquer parte do corpo. Isso. E tem pessoas que a mancha se espalha e fica praticamente com o corpo tomado, é isso? Exatamente. Só que essa parte do vitiligo universal, que é um dos tipos, ele é o tipo mais raro que tem. Por isso que a gente não ouve muito falar ainda. E a gente cruza o caminho de muitas mulheres e de muitas pessoas que têm, a gente não imagina que essas pessoas têm vitiligo. Porque quando você bate o olho, Amanda, você acha que aquela pessoa é clarinha de nascença. Exatamente. E, na verdade, ela passou por todo o processo do vitiligo, que é uma condição autoimune, né? Atinge de 1% da população, de 1 a 2%, a gente tem uma expressividade aí nesse número. Estamos falando de um número bastante expressivo. Se você for ver bem no mundo todo, são mais de 80 milhões de pessoas que têm. E é uma causa que a gente sempre bate na tecla, sabe? Você pode sentir num primeiro momento que você está sozinha no mundo, que você vai ter suas batalhas e que você vai passar por muitas coisas, mas não, tem muitas pessoas que também têm, que passam exatamente pelo que você passa. Eu imagino, e acho que vocês devem ter muito isso, de acolhimento a pessoas que se identificam, seja pela razão que for, né? Ana Carolina, a gente estava até comentando isso. Exato. Antes de começar o programa, né? Eu disse assim para ela, será que uma mãe, quando perde um filho e não existe no mundo, acho que dor mais insuportável que essa, mais difícil de lidar que essa, tudo que acontece de desafiador na nossa vida, a gente tenta enxergar alguém que passou por aquilo e conseguiu recomeçar. E eu imagino que você deva receber pessoas perto de você ou através das suas redes, muita gente querendo esse acolhimento e querendo uma diretriz, não é isso? Querendo entender como é que faz. Na verdade, quando você conversa com alguém que ou passou pela mesma situação ou que passa, é como se aquela pessoa entendesse melhor sobre o que você está falando e que você entende a dor dela e ela entende a sua. Então é uma comunicação, porque hoje se eu conversar com você sobre uma perda de um filho, você, graças a Deus, não sabe o que é isso. Mas se eu converso com alguém que passou pela mesma situação, ela fala, ela realmente sabe pelo que eu estou passando. E eu acho que é o que acontece com ela. Quando a pessoa se identifica, parece que fica mais leve. Não melhora, mas fica mais leve. Sim. A gente abriu o programa dizendo que você foi a vereadora mais votada da história, né? E eu queria entender como é que você assimilou isso. Você nunca teve ligação nenhuma com política até então? Não, eu até março do ano passado, eu ainda trabalhava no mundo corporativo, numa instituição financeira. E decidi sair porque de agosto de 2023, com o lançamento do documentário, realmente a minha vida foi mudando, o crescimento da rede, e aí eu decidi na minha vida que era um momento de trabalhar para mim. E aí eu decidi sair do banco, e aí em abril, nunca pensei no mundo político mesmo, aí veio a oportunidade, o convite para eu sair candidata, fui resistente, bastante resistente, me filiei no último dia, e ainda assim fiquei pensando, saio ou não saio, mas aí as coisas deram certo. Fui fazer minha campanha,
fui para a rua de verdade, conheci as pessoas para que as pessoas me vissem. Encontrei muitas dessas mães na rua, em campanha, que queriam um abraço, que se emocionavam quando me viam, exatamente por ter algum filho atípico, por passar por situações parecidas. E aí veio, dia 6 de outubro, o resultado da eleição e essa expressividade tão grande. Eu realmente, assim, achava que eu poderia ter chances de ser eleita, mas eu acho que esse número, ele foi realmente uma resposta deste acolhimento e dessa empatia que as pessoas tiveram e de buscar o novo, de buscar algo que elas realmente se identificassem. Eu acho que foi exatamente isso. E aí, com a quantidade de votos, também veio o tamanho da responsabilidade. Qual o número? Quantos votos foram? 129.563. A mulher mais votada do Brasil. Que legal, que coisa linda, né? E eu acho que assim, é muito a responsabilidade, a confiança, né? Você defende mulheres, crianças, e assim, a gente fala sobre isso, gente, mas em tempos atuais, com câmera em tudo que é lugar, né? Com as coisas tão modernas, com tanta gente de olho em tudo, e aí a gente fala de pessoas do seu dia a dia, e até políticos, e o Estado em si. Como que pode? Como que esse número alarmante não para de crescer? E como que todo dia a gente abre? Hoje eu abri de manhã a rede social e tinham 2 notícias. Uma criança esqueceu na creche para fora, o outro esqueceu na van. Outro... Cara, você fica assim, meu Deus. Mas que é assim, é muito alarmante, né? Na verdade, eu acredito que isso sempre aconteceu. E eu já fiz essa pergunta para várias pessoas do meio que eu encontrei. Eu acredito que isso sempre aconteceu. A diferença de hoje, da quantidade de câmeras, de rede social, faz com que isso apareça mais. Mas eu não acho que é algo que nunca tivesse acontecido. É que parece que, eu brinco, parece que caiu o disjuntor das pessoas e elas estão desconectadas. Eu acho que é isso que está acontecendo, porque não é possível. E como não se... Vocês são mães... Você tem 3, né, Ana? Sim, tenho 3. 3. A Ana Carolina tem mais 2 filhos. Mais 2 filhos. Tem 1. Dé tem 1. Não tem. Você ainda não tem. Foi descendo. Ó, Eu tenho uma também. Como é que fica o coração de uma mãe? Eu estou falando porque bateu isso muito forte em mim, porque eu acordei, quando eu peguei o celular, tal, depois de fazer minhas orações, tal, foi a primeira coisa que eu vi a notícia. E aí a mãe dizia assim: eu não posso culpar alguém se Deus permitiu que acontecesse, né? Porque teoricamente foi culpa de uma pessoa que esqueceu, tal. Ela usou essa frase. E eu, assim, me coloquei no lugar dela, porque a gente se coloca, né? Todas as vezes que qualquer coisa acontece com uma mulher, uma violência, ou com um filho, para quem é mãe, não tem como você não se colocar, não se emocionar, não sentir aquela dor, um pouquinho daquela dor também. E eu fiquei pensando, meu Deus, como não se sentir culpada ou querendo entender ou julgar? Como é que a gente sai de todos esses propósitos, né? Do julgamento, da culpa? Como é que você vê, Ana, tudo isso? Quando você lê essas notícias e pensa nos teus filhos, como é que é? Eu acho que hoje todas as minhas decisões são baseadas nos meus filhos, né? Eu saio de casa, pego uma estrada, eu falo: Deus, coloque seus anjos na minha frente, porque eu tenho meus 3 filhos, eu tenho que voltar. Eu já me imagino voltando para casa. E que fé que tem essa mãe, né? A gente tem que colocar sempre nossa vida... Que nível de evolução. Que nível de evolução, porque num primeiro momento ela não estava perto, né? Ela não poderia estar ali cuidando do filho, mas você não se revoltar, não querer, né, ter uma justiça ali, deixar... Eu fico até sem palavras, porque eu não consigo nem imaginar o que é estar nesse lugar. A gente fala: eu imagino o que você está sentindo, mas a gente não imagina. Não imagina. É muito difícil, né? É muito difícil. Então, você tem um filho. Tenho, José. O José tem quantos anos? 6. 6 anos. Você é workaholic. Tô brincando. Você é uma mulher que tem o seu trabalho em crescimento, que sempre teve, né? Você abraça muitas vertentes dentro do seu trabalho, que é, resumidamente, liderança, empreendedorismo feminino, liderança feminina. Cargos que eram antes só ocupados por homens e tal. E já que nós entramos no assunto de filho aqui, como é que você, assim como tantas mulheres que nos assistem, dribla
esse compromisso de ser mãe e ser profissional? Como é que não bate a culpa, o julgamento? Como é que você lida com todas essas questões que são tão particulares a nós? Não lido. É isso, um beijo, gente, tchau. Não tem como. Não, eu não lido mal, né? Eu sinto culpa, sinto tudo. Mas o que eu faço constantemente é um trabalho de consciência de como eu cheguei até aqui, de como nós chegamos até aqui. Tudo foi feito e foi construído para que a gente se sentisse culpada, né? Para que a gente escolhesse entre a carreira e a maternidade. Então, todo o desenho não é feito para a gente. Então, eu tento sempre dar uma respirada e falar, pera, calma, esse lugar onde estou hoje não era nem para ser meu. Então, eu vou ter que criar outras estratégias para sobreviver a ele. Então, é um grande jogo de se esquivar de todas as coisas que vão vir em cima da gente. A culpa, né? Principalmente a culpa. A culpa na mulher é uma coisa muito forte. A necessidade de ser perfeita em tudo, né? De ser uma mãe perfeita. E você acha que dá para ser uma super mãe, uma super profissional? Não, impossível. Ninguém é super nada. Acho que construíram para a gente esse papel da mulher, principalmente, de mediar, de operacionar, e a gente acreditou nisso, e muitas das vezes a gente se sente menor, a gente se sente culpada, se sente menor, mas é humanamente impossível ser perfeita em tudo. Você usa um termo chamado síndrome da abelha operária. O que é isso? Eu tenho uma grande amiga, a Rafa, que fez um livro chamado Síndrome da Impostora. E a Rafa me pediu um testemunho sobre a síndrome da impostora. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. E aí, quando eu ouvi falar sobre a síndrome da impostora, era sobre a mulher que se sente impostora quando ela está num lugar. Ela acha que talvez, nossa, como é que eu cheguei até aqui? Talvez esse lugar, eu não mereça estar nesse lugar, ou eu sou uma fraude. Isso é muito comum entre as mulheres. E eu comecei a refletir sobre isso, assim, principalmente dentro do meu recorte racial. Falei, cara, eu não me sinto impostora quando eu estou no lugar. Porque muitas das vezes eu nem chego nesse lugar. E aí eu comecei a escrever, eu fui fazer o TED de São Paulo, eles me convidaram, e eu comecei há alguns anos a pesquisar sobre essa mulher que o papel social dela é operacionalizar. Então, a mulher ela foi feita para servir, para mediar, né? Ela foi feita sempre para fazer as coisas acontecerem. Então, eu comecei a pensar sobre esse papel social da mulher, que nunca é dado a produção intelectual, o pensar, o ter uma ideia, sempre foi ligado a um lugar masculino. Então, a síndrome da abelha operária é dessa, eu chamo Débora, na Bíblia, 5 de Juízes, né? Débora, por isso que eu chamo Débora. Débora, em hebraico, significa abelha, e aí é por isso que eu fiz a síndrome da abelha operária, essa mulher que acha que tudo é uma oportunidade, essa mulher que não cansa de trabalhar, que não consegue dizer não para as coisas, que não consegue descansar. Então, é sobre essa conversa. Que acha que descansar é um crime, né? Acha que descansar é um crime. Pegando um gancho no que ela falou, se a gente for pensar no sentido de comparação, né, que é uma coisa que a gente faz o tempo todo, a gente tende a ver que a gente se compara ao resultado de alguém, não aos processos. Eu acho que os processos, eles revelam exatamente tudo que tem ali nos pormenores, nas lutas, nas dificuldades, né? E aí que a gente pode se dar mal se a gente só vê esse lado bom e o lado da super-heroína e daquilo que a gente é ensinado nos filmes, né? Naquela romantização. A grama do vizinho é mais verde, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas eu ia entrar nesse ponto. Eu acho que existe um ponto fundamental que hoje a gente pega na rede social. A rede social, ela faz uma entrega de um conteúdo exatamente do que você quer mostrar, daquilo que você quer ver. Você vai postar que você teve um dia ruim? Você vai postar que você teve uma discussão com seu marido? Você não vai, você postou o seu dia perfeito. Então, o que está acontecendo? Está todo mundo idealizando que você é uma pessoa perfeita. Eu recebo isso muito. Nossa, você é maravilhosa, você dá conta de tudo. Gente, quem disse que eu dou conta de tudo? Eu nem quero dar conta de tudo. Eu recebo, Ana, como você faz para dar conta de tudo? Eu falo, eu não dou conta de tudo, gente, eu dou prioridade. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso resolver hoje? O pratinho de hoje que eu não vou deixar cair? O que eu precisava ter resolvido semana passada, que eu não consegui, que eu deixei para hoje, né? Então, é isso, a rede social deixa a gente com o mundo rosa, né? Que minha loja é toda rosa, todo mundo acha que a minha vida inteira é rosa. E não é. Então, eu gosto de mostrar também o que dá errado. Hoje mesmo eu postei, gente, estou com uma cara de choro, mas, olha, depois da maquiagem eu já estou bonita. Então, é bom a gente mostrar também. Eu tenho, pelo menos, esse compromisso com o meu pessoal que me segue. Eu mostro também o bolo que deu errado,
o contrato que não deu certo. Então, é bom também a gente mostrar. Ô, Ana, nós vamos para o intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta no ar para você. Você tem 3 filhos e a gente está falando dessa culpa, dessa coisa que é muito iminente à mulher. Alguma vez você já chegou em casa, saiu, eles estavam dormindo, chegou, eles estavam dormindo, trabalhou, sentiu uma desconexão, que nem talvez seja essa palavra, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação do trabalho com a mãe, né? A mãe que a mulher se torna. Oh, meu Deus. Intervalo, espero na volta. Até já. Eba, sábado, já nos siga aí nas redes sociais, @de Papo com Amanda Françoso. Você pode colocar dicas de temas, convidados, sugestões que você tem aqui a contribuir com o nosso programa. Quero mostrar para você o meu segundo e mais novo livro, Pare, Pense e Reflita. É em parceria aqui com a Editora Santuário. Ele está à venda pelo meu site, pela Amazon, em algumas livrarias do Brasil e aqui também na Livraria do Santuário. Então, se você estiver passeando por aqui, vier à Basílica, desça ali no subsolo que você vai encontrá-lo. É um compilado de pensamentos, esses que eu faço na abertura do programa, também nas minhas redes sociais. Então, é um livro que você abre em uma página e que ele seja uma palavra amiga. É o que eu mais desejo, que ele seja uma palavra amiga nos momentos que você mais precisa, de luz, de sombra, qualquer momento, qualquer horário do seu dia. Aqui a gente fala, eu abri em uma agora, capítulo 29, A Menina e o Poço. Fala de um filme antigo que eu estava assistindo, uma cena de uma criança que vivia no campo e estava pegando água no poço, puxando com uma corda bem pesada. E um rapaz se aproximou e perguntou, menina, você não acha que você é muito nova para fazer toda essa força? E ela respondeu, meu pai está na lavoura, minha mãe cozinhando, meu avô doente na cama e meu irmãozinho é menor que eu. Eu não tenho tempo para pensar se eu consigo ou não, eu apenas tenho que fazer. E aí eu vou dando a minha interpretação a esses textos todos. Enfim, vai ser um prazer fazer parte da sua jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento humano também. E é bem isso, né, Ana? A gente às vezes tem que fazer. Abriu na página certa. Sempre a gente abre na página certa, é muito bom. Com você também, assim? Muitas vezes você se sente essa menina carregando essa água? Com certeza, né? Eu acho que o Dia das Mulheres é o dia da culpa, gente. Mas você falou dos filhos, né? Eu me sinto muito culpada por, às vezes, sair tão cedo ou deixar eles tanto tempo na escola, que eles entram às 7 da manhã, fazem integral até 6 da tarde. Mas eu gosto de trazer muito eles para a nossa realidade, para mostrar por que a mamãe está fazendo isso. Eu gosto de mostrar 3 pontos. Que eu amo o meu trabalho, assim como eu amo eles, né? Que o meu trabalho me faz feliz. O segundo é a questão financeira, né? Que a mamãe e o papai precisam trabalhar, porque a gente precisa pagar a escola. E também o quanto o meu trabalho é importante para os outros. No caso, eu faço doces, daí eu falo, imagina se vai ter a festa do seu amigo e eu resolvo não ir fazer o bolo. Seu amigo vai ficar muito triste de não ter o bolo de aniversário dele. É quase uma heroína, né? Ela é quase uma... Mas eu também tento levar eles alguns dias para trabalharem comigo, para eles já sentirem a atmosfera. E é isso, a gente tem que ir lidando com a culpa, né? Mas Ana, e essa história que você começou toda... Você trabalhava com outra coisa antes, que você começou a coisa do doce no teu casamento, porque vocês não podiam, talvez, contratar um carrinho de brigadeiros gourmet, como você queria, e aí você aprendeu a fazer? Foi nesse momento mesmo? Foi nesse momento. Eu namorava o Alexandre, isso em 2012, e estava no auge dos brigadeiros gourmets. E eu fiquei enlouquecida, porque eu sempre amei brigadeiro. Eu trabalhava numa agência de publicidade, eu sou formada em publicidade. Não tinha a menor intimidade com a cozinha ou tinha? Não, eu errava até bolo de saquinho. Não tinha nada, zero. Eu sabia fazer pipoca e miojo, de verdade, assim. Na verdade, antes disso, eu fui morar com ele, que ele jogava futebol. Eu fui morar em Recife, em Lins. Eu ligava para minha mãe e falava, mãe, como que eu faço arroz? Feijão nunca fiz, porque eu tenho medo de panela de pressão até hoje, gente. E daí, zero intimidade com a cozinha. Aí veio o auge dos brigadeiros gourmets. Eu fiquei enlouquecida, queria no nosso casamento. A gente casou no civil para 20 pessoas, dava, em 2012, R$3.000 de brigadeiro. Eu tinha isso praticamente para a festa inteira, né? Daí eu falei, não, eu vou para a rede social. Nem tinha rede social, tinha o Facebook só. Eu vou nos sites ver como que eu faço. Procurei receitas de brigadeiro gourmet, achei umas, fiz a minha própria, todo mundo amou. Daí eu comecei a me achar. E falei, agora eu sou confeiteira. Comecei a fazer um monte de sabor diferente e levava para vender no meu trabalho. Abri uma página no Facebook, daí começaram a aparecer vários clientes.
Daí veio a Páscoa, eu vendi 300 ovos de Páscoa. Meu chefe me chamou na segunda-feira, depois do domingo de Páscoa. Acho que está na hora de você abrir sua lojinha de doce. Daí caiu a ficha, né? Que eu não era confeiteira, eu só sabia fazer brigadeiro. E eu fui com a cara, aí você aprendeu a fazer bolo? Aí eu fui fazendo cursos. É verdade que teve uma amiga que te ensinou a fazer bolo? Eu não aprendi a fazer bolo. Daí eu fui abrir uma loja só de brigadeiro, que eu pegava muita encomenda dos brigadeiros gourmets. Eu falei, eu vou abrir uma loja, montamos uma loja toda lindinha, rosa, com o meu seguro-desemprego, com o seguro-desemprego do meu marido também. Aí chegou uma amiga, horas antes da gente inaugurar, na madrugada, que eu estava enrolando os brigadeiros. Ela falou, vem cá, mas você vai vender só brigadeiro? Eu falei, vou. Ela, não, vamos fazer um brigadeiro mais mole e vamos fazer um bolo. Eu falei, eu não sei fazer bolo. Ela falou, eu vou te ensinar. Se você errar essa receita de bolo, você é muito burra. Porque a amiga fala na cara, né? Ela bateu a primeira receita de bolo para mim, porque nem bolo eu sabia fazer. Então, a gente precisa ter coragem de viver nossos sonhos, né? Começa e depois você melhora. Porque senão a gente fica na síndrome da impostora. Por que eu estou aqui com uma loja se nem bolo eu sei fazer? Aí, claro que você e hoje tem a sua que confeitaria é uma das maiores da América Latina. Uma das você maiores. tem muita gente trabalhando para você. Isso. Ai, gente, é Isso tão linda. Foi em agosto de 2013. Hoje a gente completa 12 anos. A gente tem 6 operações. Uma delas em Perdizes, que tem 1.000 metros quadrados. É uma das maiores confeitarias da América Latina. Mas eu já quero um brigadeiro. Cadê o brigadeiro, vocês galera? têm que ir. Vocês que Não, com certeza a gente é a vai. coisa mais recebê-las. fofa do mundo. É o ursinho pendurado na parede. Eu tô tudo salivando rosa. aqui. E aí, né, lá em 2013, eu tinha muito medo de perder os meus produtos, né? Porque confeitaria, quando você ia lá atrás, eram aquelas vitrines refrigeradas, você cortava o bolo, pesava, pagava e depois ia comer, né? Então, como uma boa publicitária, eu trouxe a experiência do cliente para confeitaria. Então, eu comecei a fazer o empratamento de sobremesas, porque eu empratava só o que saía, eu enrolava o brigadeiro na hora, e sempre com uma louça bonita, a loja toda rosa, com ursinho. Então, a gente foi um dos primeiros, não, o primeiro restaurante de empratar sobremesas, né, do Brasil. Muito legal, vale muito a pena. E você sabe que esses dias a gente trouxe aqui ao programa algumas pessoas que passaram por traumas muito, muito grandes na vida, né? Que foram mergulhar e ficaram tetraplégicos. Enfim, gente com vidas doídas, né? Vidas difíceis. E que depois viraram palestrantes, escreveram livros. Tem o menino, é Pedro Pimentel, não é, Jair, o nome dele? Cara, ele escreveu um livro, assim, se você vê as imagens dele escrevendo, porque ele não tem movimento nenhum, e ele conseguiu escrever. Então, assim, são umas coisas que são um tapa, assim, pra gente, sem fim. E em todos os casos, Ana, vou perguntar para você, porque eu acho que é a mesma virada que ela comentou. Em todos os casos, eles tiveram um momento de sair de um lugar difícil, de um lugar de aceitação de tudo, para ir para um lugar de acolhimento, onde você abre o seu coração até para dividir, para transformar a sua dor. Na sua opinião, essa transformação já aconteceu para você? Ela veio em algum momento específico ou ela foi acontecendo ao longo desses anos porque você tem mais filho, porque você tem que dar conta de muitas outras coisas? Como foi esse processo de reconstrução de você mesma? Eu acho que as coisas elas foram acontecendo com o tempo. Eu fui procurando o cuidado com a minha saúde mental. Eu me preocupava muito com isso. Eu tinha, acho que naquela época, com 24 anos, um preconceito contra a depressão. Então, era algo que eu não queria para a minha vida, que eu não aceitava. E eu fui fazendo essa construção com o tempo. Então, 2 anos depois veio o julgamento, eu fui morar fora do país para me reconectar, para descobrir novamente quem era a Ana Carolina, e não só a Ana Carolina, mãe da Isabela. Eu nunca vou deixar de ser, mas eu queria me reconectar. Então, eu fui morar fora, voltei, aí eu... Naquela época não era tão latente uma rede social. Então eu fui essa pessoa anônima. Eu conheci meu marido, casei, tive meus filhos e essa construção ela foi feita gradativamente. Fiquei muitos anos fora da rede social, sendo eu mesma, podendo fazer toda essa construção até aparecer depois de 14 anos
e tudo se transformar na minha vida realmente. E aí hoje realmente eu entendo e tô ainda em processo de entender essa transformação de toda a minha história em um propósito, em poder ajudar pessoas, em poder dar voz às pessoas, em poder ser uma figura que representa e que as pessoas se identifiquem. E isso para mim hoje é fundamental. E quando uma mãe vem te perguntar, eu também perdi um filho, o que mais você faz? De que forma você mais acolhe essa mãe? Depende de como ela chega, né? Porque é diferente uma conversa através de uma rede social, de um contato via telefone ou presencial. Eu acho que muitas vezes, principalmente no presencial, quando alguém te conta, existe também o tempo. O tempo, se é algo recente, se é algo que já passaram muitos anos. Mas eu acho que muitas vezes um abraço ou até o seu silêncio responde muito mais para ela do que você falar algo que não caiba naquele momento. Você tem que respeitar se a pessoa quer contar exatamente o que aconteceu com ela, porque às vezes ela não está preparada para aquilo. Mas o que eu acho importante para todo mundo, independente de ser o seu filho, sua mãe ou qualquer ente querido que seja, é você entender o seu processo, é você viver o seu luto, porque para mim ele pode ter durado 1 mês, 1 ano, 10 anos. Tem gente que não supera, tem gente que morre sem superar. Então, eu acho que é você entender o seu processo e se reconhecer. E procurar um tratamento, que eu acho que sozinho é uma dificuldade muito grande. Infelizmente, hoje a gente vê casos de pessoas que não têm esse acesso, mas um cuidado psicológico, uma rede de apoio, não achar que você está nesse processo sozinho, porque tem sempre alguém ali do seu lado. Então, é você se conectar com esse seu mundo, com o seu meio, para que você realmente possa, um dia de cada vez, reconstruir a sua vida. Odé, hoje a Ana, no seu mandato, prioriza e defende, né, as mulheres e crianças. Enfim, a gente pode falar um pouco sobre isso depois. Mas quando você vai se apresentar nas suas palestras ou quando você tem contato com tantas mulheres que também se inspiram na sua força empreendedora, o que você diria para uma mulher que, por exemplo, está sofrendo abuso em casa e não sabe como sair? Né? Você comentou dos nãos da vida no primeiro bloco, que são difíceis de dar. Essa mulher que está sendo assediada no mercado de trabalho, na sua empresa, e não tem como pedir demissão porque não pode ficar sem trabalhar, porque cria um filho, porque foi abandonada pelo marido. Essa mulher que precisa virar uma chave, o que você diria para essa mulher? Ai, que difícil. Eu acho que a educação é o único caminho, né? A conscientização do que a gente é, de como a gente chegou até aqui, de toda a construção social, eu acho que é o único caminho. Eu até criei o Criando Crianças Pretas, que é um projeto de educação antirracista para falar sobre recorte racial quando a gente está falando de educação de crianças, porque eu realmente acredito na educação. E eu acredito na educação da gente enquanto mulher, enquanto adulto também. Eu acho que entender como a gente chegou até aqui, entender que muitas das coisas não são responsabilidade ou culpa só nossa. Quantas das vezes a gente, enquanto mulher, se sente culpada, se sente pressionada, sem entender que todo o sistema é feito para você fazer isso. Até politicamente, né? Você estava falando sobre o acidente... Não o acidente, né? Você está falando sobre o ocorrido com a criança, e eu estava lendo que acontece aquilo porque era um lugar não regulamentado para acolher as crianças, era um lugar que não tinha uma responsabilidade do Estado sobre aquele lugar. E uma mãe precisa deixar essa criança nesse espaço porque ela precisa trabalhar, porque muitas das vezes na creche pública ela não consegue um lugar, ela não tem um companheiro. A gente vive aí uma quantidade surreal de mulheres que são mães solos e são a única responsável pela casa. Então, eu acho que a consciência desse lugar, enquanto pessoa, enquanto como você chegou até aqui, pode te dar um pouco de alívio. Dá muita frustração da gente saber que vive num país extremamente desigual, mas também te dá um pouco de alívio de saber que não é culpa sua, não é a responsabilidade só sua. É todo um sistema, todo um Estado, toda uma sociedade que deixa a mulher num lugar sozinha, sempre. Mas eu acrescento mais, Amanda, nesse ponto que você falou. O que acontece hoje? Muitas mulheres são... as mães solos hoje são o pilar financeiro da casa.
Quando você pega um homem que é o pilar financeiro e ele é o abusador e ele é o agressor e a mulher não vê formas de sair daquela condição e que ela entende que aquilo é a vida dela, é onde ela entra num ponto mais difícil, que ela não sai dessa relação, muitas vezes vendo tanto ela quanto as crianças em relações abusivas e sendo agredidas. Porque ela fala, se eu sair, nem esse mínimo de condição, de comida, de lar, de algo, mesmo que seja ruim, os meus filhos têm. Se eu sair daqui, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Quem vai me acolher? Eu não tenho ninguém. Porque normalmente as mulheres que vivem nesse tipo de relação, elas já não têm mais uma relação fora dali. Ela só tem ali dentro. Então, eu tenho também trabalhado muito nesses projetos de acolhimento dessas mulheres para que elas se sintam capazes de sair dali, trabalhar com empreendedorismo, elas terem um lugar de acolhimento, pelo menos no início, para quando ela sair, tomar a decisão de sair daquele ambiente tóxico, tanto para ela quanto para as crianças. Então, eu tenho um trabalho muito voltado para isso, para que essas mulheres realmente tenham essa coragem e não se sintam presas nessas relações abusivas. Eu acho complicado também a gente falar sobre coragem. Eu acho muito complicado quando a gente coloca na responsabilidade desta pessoa o ato de ter que fazer algo. Eu concordo plenamente com o que ela diz, quando ela fala que a forma como aquela família, aquele sistema familiar funciona, ele obriga aquela pessoa a estar naquele estado. Então, às vezes, falta mais do que... Não é só necessário coragem. Eu acho que... Eu até me preocupo um pouco com esse discurso, que faz com que, poxa, eu não tenho coragem de fazer, é por isso que eu não saio dessa situação. Não é tão simples. Eu acho que não é tão simples nesse sentido de que a gente vive uma condição que desfavorece as mulheres. Então, o que eu poderia dizer de forma prática... Que desencoraja. Que desencoraja, que é isso, que não é feito para a gente. Então, o que eu poderia, talvez, dizer de forma prática é procure outras mulheres que possam te ajudar a entender qual é essa condição que você está. E para a gente fazer o que é possível fazer. Mas é fundamental que a gente não se sinta menor, não se sinta sem coragem, não se sinta inferior, não se sinta culpada, sabe? Não se sinta inferior de ter que sair da tua casa e morar de novo na casa do teu pai, ou da tua mãe, de uma amiga, ou de uma irmã, ou de alguém que te acolhe e te tire daquele cenário que você tem que sair. Hoje nós temos muitas cidades que têm muitas instituições que também são abrigos para as mulheres e seus filhos, que eu acho que isso é uma coisa que tem que acontecer, né, cada vez mais, para que essas mulheres tenham não só uma delegacia para dizer, olha, meu marido está fazendo isso. Não, um lugar que te acolha, porque no momento que você sai, você não pode mais voltar, porque é mais perigoso ainda você voltar. E é importante ressaltar, né, que não tem classe social. Sem dúvida. Que eu vejo isso tanto na parte da minha equipe, na família, amigas. Então, a gente tem ali, a gente consegue dar o suporte, né? A gente tenta, mas é aquilo, eu não imagino o que você passa, mas eu estou aqui, o que eu puder ajudar, mas vai do começo do programa que você falou. Cada um sabe o mundo que carrega nas costas, não é? Ana, e você sabe que até falando em confeitaria, eu me lembrei, a gente fez uma entrevista há um tempo atrás com uma mulher e ela vivia uma relação abusiva em casa, ela, os filhos, tal. E ela começou a fazer... Ele não deixava ela trabalhar fora também. E ela começou a fazer doces. Não lembro se era doce ou marmita para fora. Ela começou a cozinhar, aí cozinhou ali para a rua, aí se expandiu para o bairro, aí foi indo para a cidade. Aí ela saiu de casa e virou, depois abriu o restaurante, enfim. A confeitaria é uma das maiores transições de carreira das mulheres. Então, muita gente, principalmente depois da pandemia, ou depois que tem filhos, gente, muitas confeiteiras que eu converso, que vêm até mim, ou depois da pandemia, largou a profissão, ou depois que teve filho, não voltou mais e ficou trabalhando de casa, vendendo os doces, que é receita de família, ou foi se profissionalizando. Pode ser um plano B de carreira. A violência não tem classe social, mas indiscutivelmente as mulheres que geralmente estão num estado de vulnerabilidade, essas mulheres, elas têm cor e têm classe social. Exato. Então, eu acho muito importante você falar sobre empreendedorismo, porque é muito essa coisa mesmo da cozinha, que está perto, está fácil, né, de fácil acesso, é um lugar muito importante para que você consiga desenvolver uma independência financeira.
financeira. Porque independência financeira, conhecimento sobre dinheiro pode ajudar muitas mulheres a sair dessas armadilhas. E desenvolvimento de autoestima também. Eu recebo relatos de mulheres que estão nesse processo de separação que relatam que se esquecem. Tem vitiligo, inclusive, que fala que o companheiro, muitas vezes, ele atinge aquela dor, né? Ele pega aquela questão que ela tem de autoimagem, de aparência e joga na cara dela. Eu falo, mas seu companheiro ela. diminui. Eu falo assim, beleza, mas o seu companheiro te conheceu com vitiligo? Me conheceu. E aí ela vai e explicita que aquilo é um problema para ela e sem mais nem menos não, mas nesse processo ele pega essa fragilidade, essa dor e joga na cara dela, como se ela fosse inferior, como se ela É uma prática de uma violência, uma uma violência emocional. Exatamente. Nós temos que fazer intervalo, mas eu te espero na volta, porque tem muito assunto importante para você. Fica aí. Estamos de volta, nosso Instagram, @de Papo com Amanda Françoso. Você pode acompanhar um pouco dos bastidores aqui do nosso programa. E é sempre um prazer ter você aí. Todo sábado, 19h30, nós estamos juntos. E assim que acaba o programa, já sobe para o YouTube. Então, se você quiser rever, indicar para alguém, compartilhar, vai ser uma grande felicidade. Afinal, a nossa maior intenção aqui é trazer conteúdos úteis e valiosos para você, para sua família, para transformar a rotina do seu dia a dia, né? Para te transformar e te fazer a sua melhor versão. Se a gente puder colaborar um pouquinho com isso, já vai ser muito bom para a gente. Ana, teve algum momento que a Pico Ruchas, o apelido da Ana é Ana Picu, por isso que depois a loja chama-se Pico Ruchas, meu não é? apelido de infância. De infância. E teve algum momento, não que você tenha pensado em desistir, mas que você tenha passado por uma luta, por um desafio muito grande, aquele momento de, meu Deus, será que eu continuo ou não? O que é que eu faço? Faço empréstimo no banco? Não. Abro outra loja? Não. Tem esses momentos na carreira da gente, né? Todo dia, né? Acho que empreender... Todo dia tem aquela perguntinha, quem inventou? Quem inventou? Por que eu inventei isso, né? Quando você empreende, por que eu vou inventar isso? Mas eu acho que é um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo, você fala, não, eu vou largar tudo, mas meia hora depois que abrir mais 10 lojas, né? É um desafio diário você lidar, porque eu vim da publicidade, né? Então, você tem que aprender a fazer a receita do bolo, criar sobremesas, gerir pessoas, contabilidade. Então, tem uma hora que você fala, meu Deus... Abastecer as redes sociais, E postar ter no 3 stories. ter 3 filhos, Marido e casa. E usar sempre rosa. Então, a gente acaba na síndrome da impostora, né? Por quê? Será que eu não vou conseguir? Eu não vou dar mais conta? Mas respira, organiza as ideias, faz uma coisa de cada vez, dá prioridade para o que tem que ser feito, não se compare, né, com as redes sociais. A gente olha para o lado e fala, meu Deus, ele já está vendendo ovo de Páscoa, eu nem pensei no sabor. Então, é olhar para a gente mesmo, né? Colocar prioridades e entender que se você está conquistando o seu espaço, você é merecedora. Sem dúvida. E para você, Marmarati, me conta um pouquinho. Quais são os seus sonhos? O que você mais deseja? Que lugar você deseja estar? Como é que hoje você lida, né? A gente falou tanto de rede social aqui, mas a rede social também é um canal poderoso para vocês que influenciam, que conectam, né? Que criam conexões. Nossa, com certeza. Para uma pessoa que cresceu sem uma figura de representatividade na mídia... O que, gente? A internet ela vem sendo uma ferramenta poderosíssima para alcançar vidas, para mudar histórias, para fazer aquele dia um pouco difícil de uma pessoa se tornar um pouquinho mais leve, sabe? Então, eu acredito que o meu maior sonho é continuar sendo essa representatividade para minha criança que não teve. Então, ocupar os lugares que eu precisar ocupar para que as pessoas enxerguem a condição que eu tenho, respeitem as pessoas que têm, entendam minimamente sobre, para que esses estigmas, esses preconceitos, de uma forma diminuam. Porque eu acho que ele não acaba, ele só muda de forma. E eu sou motivada a isso, eu sou motivada a esse meu sonho. E eu estou muito feliz, como você disse, né, de construir o seu lugar. Estou muito feliz de olhar para trás e ver o tanto que eu caminhei, por mais que a nossa cabeça fique... Ai, mas poderia estar. Mas beleza, você está agora e você já caminhou muito. Então,
é isso, eu fico com essa realização muito grande E dentro assim, de eu mim. acho que fica né, também... gente? Eu tô um pouco, desculpa, deixa eu falar. Ô, mulher bonita. Ela é linda, maravilhosa. A gente ficou ouvindo, assim... E fica muito aquilo também de você se amar com a sua beleza única, né? Cada um tem uma coisa que a faz diferente. Às vezes é um cabelão lindo, às vezes está fora do peso, mas tem um sorriso maravilhoso. Às vezes tem um negócio que você não gosta, mas tem outro que é lindo, né? Então é aquilo de você se aceitar com a sua beleza única, do teu jeito único. E é muito legal, eu acho que dentro do que você faz hoje, poder passar isso, porque às vezes a pessoa não tem a tua questão, mas cada um tem uma questão diferente, né? Sim, sim. Principalmente assim, eu até gostaria de falar sobre que eu, desde quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a promover encontros também de pessoas com vitiligo e pessoas que têm alguma diferença de pele, porque eu acho que a gente precisa ultrapassar essa barreira do digital também. É muito importante esse olho a olho, é muito importante a gente inspirar as pessoas para além de uma tela, sabe? Então, é poderosíssimo, assim, esses encontros. Ana, qual foi o momento mais impactante desde que você entrou na política até agora? O que aconteceu, assim, ou que dia, ou como? O que aconteceu que te marcou muito, assim, que foi um momento diferente? Olha, fazer a campanha para mim foram acho que os 45 dias mais intensos da minha vida. Eu ia esporadicamente visitar minha casa por um curto espaço de tempo, passava muito tempo na rua, tanto que depois que eu ganhei a eleição, o meu filho falou para mim assim: mãe, você pode não ser mais vereadora? Porque realmente, aí vem a culpa. Mas assim, hoje eu não me culpo. Meu filho tem 8. Mas eu não me culpo por isso. Hoje eu não sou uma pessoa que me culpa. Óbvio, você sempre tem aquele gostaria mais, gostaria menos, mas culpa pelo que eu faço, não. Na terapia eu também trato isso de mostrar para eles que eu também quero, que eu gosto de alguma coisa, que eu tenho vontade, que eu sou vulnerável, que eu choro e tal. Mas eu acho que o momento de transformação para mim, uma resposta de tudo que eu estava fazendo, porque no meio da campanha eu tive uma crise de choro, de entender assim, o que eu estou fazendo? Quem inventou? Quem inventou? Por que eu estou fazendo isso? Onde eu vou chegar com isso? Aí fiquei uma meia hora com a equipe assim e me entendendo. E ele falou: Carol, que você entenda que talvez esse seja o seu chamado e esse seja o seu propósito. E a minha grande virada de chave, o meu grande momento, além dos desafios hoje do dia a dia na política e representar e ter essa responsabilidade com tantas pessoas, foi realmente a expressividade da minha vitória e entender que eu pertencia a esse lugar. E qual é o teu maior sonho dentro do que você faz hoje? O que você implantaria? Se você puder, a gente sabe que uma pessoa, um vereador, não faz tudo que poderia, sonharia fazer, porque depende de muita coisa. Mas qual seria o teu maior sonho em botar em ação? Na verdade, hoje o meu maior sonho na vida política é transformar vidas. Porque foi esse o meu propósito quando eu decidi me filiar, me candidatar e fazer uma campanha. É saber que você hoje poderia ter ferramentas e meios para atingir um número maior de pessoas. Porque eu tinha muitos relatos de: eu vi um vídeo seu, você salvou minha vida, eu estava pensando em tirar minha vida, escutar você e saber que eu tive a mesma dor que você me acalma. Então, sair dessa chave da tela e realmente poder fazer uma entrega maior para as pessoas. Esse hoje é o meu propósito de vida e é onde eu tenho certeza que eu vou chegar. E se eu transformar, salvar uma criança, salvar uma mulher, salvar um adolescente de um bullying, salvar uma mulher de uma agressão, salvar uma criança de uma violência, eu já sou uma pessoa transformada também. É isso mesmo. Odé, quais são as maiores dúvidas e dores, na sua opinião, das mulheres em relação à carreira? Nossa, são várias, né? Mas principalmente essa nuvem do tal do equilíbrio.
Como é que eu equilibro a vida profissional da vida pessoal, principalmente quando você está falando de maternidade. Então, eu acho que essa grande mentira sobre equilíbrio é uma pressão muito grande em cima das mulheres. Eu não acredito em equilíbrio, porque eu acho que toda vez que você precisa se equilibrar, você tem uma tensão muito grande para manter aquilo equilibrado. Eu acredito numa vida fluida. Tem horas que vai dar tudo errado, tem horas que vai dar tudo certo, e tem momento para todas as coisas, né? Há tempo para todas as coisas. E é você saber entender cada momento desse. Acho que é aí. Respirar, né? Como diz o seu livro, acho que é respirar e refletir que vai passar, que aquilo é um momento, que a vida gira, que a roda gira e que as coisas vão mudar, sabe? Nada é eterno, mas não se manter nessa tensão para tentar manter tudo equilibrado. E dar os pratinhos para os outros também, entendeu? Tem essa coisa da mulher achar que ela tem que segurar todos os pratinhos. Fala assim, querida, segura aqui um pratinho pro querido, principalmente. Manda os queridos segurar os pratinhos também. É isso mesmo. Ana, nós estamos chegando ao finalzinho do programa e eu acho que todas aqui representam muito bem o empreendedorismo, a liderança, né, a autoestima, o amor próprio, os desafios, as glórias, o ônus, o bônus, né? Acho que a gente trouxe mulheres que representam muito bem tudo que a gente pode fazer. E eu queria encerrar com uma pergunta para você. Você ficou muito conhecida uma época assim, o Brasil se voltou e tomou a sua dor. E eu imagino que a tua filha, a Isabela Nardoni, que você mantém essa memória viva para sempre. E eu queria que você nos dissesse como é que você gostaria hoje, depois de tantos anos, qual a imagem que o Brasil e que o mundo tivesse dela? Eu sei que ela tem uma imagem, uma memória em você, mas como é que você gostaria que ela fosse lembrada, já que ela foi tão acolhida de alguma forma, né? Vocês, a dor de vocês foi tão acolhida por todos nós. Conforme você foi falando, eu fui pensando exatamente nisso. E eu acho que a forma como aconteceu, como tudo aconteceu, eu recebo muito esse relato de que é como se ela fizesse parte da família, um pedacinho dela fizesse parte da família de muitos brasileiros. E eu acho que a minha filha, independente de como foi, a história como foi, ela representa a vida. Então, eu acho que a forma como foi a partida dela transformou muitas famílias. Muitas famílias ficaram mais atentas, muitas famílias olharam mais para dentro das suas casas, para suas situações de separação. Então, a minha filha hoje e a forma como eu vejo ela é como a representatividade da vida. Então, hoje, estando onde eu estou e representando também muitas pessoas, o meu propósito é salvar vidas. Então é assim que eu vejo ela hoje. Ai, dói, né? E eu só queria dizer que eu sinto muitíssimo para você como mulher que você tem que ter pagado esse preço. Que eu acho muito incrível o quanto você ressignificou tudo isso. Mas eu sinto muitíssimo, muitíssimo. Obrigada. Que você tenha passado por isso. E desculpa, mas é porque eu lembro muito disso e eu queria dizer para você que toda mãe morreu um pouquinho com você. Toda mãe. Então, assim, como mulher, eu sinto muitíssimo. Mas é isso que eu falo e eu acho importante ter transformado isso e saber que hoje eu estou aqui. Então hoje eu vou lutar com todas as minhas forças e representar e chegar nos lugares para que essas pessoas sejam vistas, lembradas e que por menos Isabelas e por mais vida em todos os lugares. E uma mãe lutando, minha filha, sai da frente. É isso mesmo. Muita É isso inspiração. mesmo. Nossa. Um beijo para todas vocês. Muito obrigada pela participação. Desculpa. Ai, chorei. Não. E o que eu mais desejo a você que está nos assistindo, a vocês 4 que estão aqui, que são mulheres incríveis, é vida, é transformação, é ressignificar tudo que você precisa ressignificar na sua vida e que você tenha a glória de Deus em todos os seus dias. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a você. Parabéns, mulherada. Vocês são demais. Nós somos demais. Um beijo. Boa semana.